Bom dia a todos, meu nome é Adriano e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre líquens. Deixe-me compartilhar a minha tela. Ok, espero que vocês já estejam vendo minha tela. E o que eu vou falar para vocês hoje é um pouquinho sobre os avanços da liquenologia brasileira, com ênfase no Centro-Oeste. Primeiramente, agradeço o convite da professora Solange para fazer parte dessa mesa redonda e me coloco à disposição ao fim da palestra para quem tiver alguma dúvida, ok? Então, em primeiro lugar, o que são líquens, né? Então, vejam que todo líquen é um fungo, mas nem todo fungo é um líquen. Então, normalmente, o que a gente aprende na escola é que os fungos fazem parte, já desde 1969, de um reino à parte das plantas, né? Com os quais foram trabalhados por muitos anos, e esse reino é diferenciado pelo tipo de alimentação, né? Por absorção, por decomposição. Só que isso não é bem assim, tá? Existem alguns fungos que começaram lá 400 milhões de anos atrás a evoluir para um outro tipo de alimentação. E esses fungos fazem parte de dois grupos, né, que são agaricomicotina e pesizomicotina. Um deles ascomicota e outro pertencente ao filo Basidiomycota. Então, esses são fungos que fazem simbiose entre, né, eles são o resultado da simbiose entre fungos e algas verdes, fungos e cianobactérias, ou ainda fungos, algas verdes e cianobactérias. Isso são líquens, na verdade, né? Os fungos que fazem essa simbiose e que formam um talo, eles são aqueles seres que a gente chama de líquen, popularmente. Taxonomicamente, nós deveríamos chamar de fungos liquenizados ou liquenizantes, tá? Os fungos normalmente são ascomicetos, basidiomicetos, ou ainda podem ser ascomicetos e basidiomicetos, como recentemente foi capa da revista Science. Os simbiontes, então, que formam os líquens, quando nós temos o fungo, a gente chama de micobionte, e ele pertence a vários grupos. Já a alga verde ou cianobactéria, parte dessa simbiose, nós chamamos de fotobionte, porque ele é o ser que vai usar a energia luminosa para fazer a fotossíntese e, portanto, gerar alimento. Então, o padrão de líquen é, por exemplo, esse talo. Nesse caso, é um talo folhoso, dividido em lobos, e eu já percebo que existe aqui uma estrutura reprodutiva de um fungo, nesse caso, um apotécio. Agora, eu preciso encontrar o fotobionte para ter certeza que é um líquen e não um outro tipo de fungo. Geralmente, para encontrar o fotobionte, eu vou ter que fazer um corte nesse lobo e aí analisar sob lupa e às vezes sob microscópio também, ver se eu encontro uma camada de algas dentro desse talo. Tá? Aqui nós temos um córtex superior, as máculas, que são pequenas manchas no córtex, a medula, o córtex inferior e as resinas. Todas essas estruturas aqui são formadas pelo micobionte. E aqui está o fotobionte nessa camada bem restrita. Numa imagem em microscopia, nós vamos perceber, então, que o córtex superior é formado por células do fungo especializadas, aí nós vamos ter a camada do fotobionte, a medula formada por hifas do fungo também, e o córtex inferior também formado por fungos. E assim a gente vê que o fungo é, na verdade, o ser dominante nessa simbiose. Mas acontece que o talo nem sempre ele é heterômero, ele pode ser homômero também, como acontece no gênero Leptógeo. Esses líquens aqui têm o fotobionte espalhado por toda a camada do seu talo. Então, ele parece ter uma aparência única, embora você consiga distinguir os dois córtices e as hifas do fungo entrelaçadas com o fotobionte.
Agora, recentemente se discute muito o papel, além do fungo e da alga, da presença de bactérias, que geralmente são detectáveis apenas com técnicas mais refinadas, né? É mais difícil de percebê-las com a microscopia comum. E o papel delas é ainda bastante discutido também. Tá? Se você fizer uma pesquisa na internet, você vai descobrir que geralmente, né, o fungo, como se diz, a relação simbiótica entre fungo e alga é descrita como um mutualismo. Só que, como a gente percebeu, essa configuração padrão, né, existem muitas exceções, em que a alga ocupa somente determinado local dentro do talo de um líquen, levou já alguns especialistas a chamar de uma relação onde o micobionte é o dominante, e deu um nome novo a essa relação, que é elotismo. Ou ainda mais recentemente, acredita-se que o fungo cultive as células do fotobionte entre as suas hifas e com isso consiga extrair o alimento para sobreviver. Agora, existem casos em que nós temos a estrutura do fungo, um fotobionte primário, nesse caso uma alga verde, e um fotobionte secundário, que é uma cianobactéria, ou seja, em um único talo de um líquen, nós podemos ter 3 reinos de seres vivos. É o que ocorre, por exemplo, nessa espécie que cresce na Antártica, Placopsis antártica. Ou também ocorre nessa espécie que cresce no Brasil, Stereocalum ramulosum. Então aqui nós temos as algas verdes crescendo em ramos especializados, que permitem que ela faça a fotossíntese, né, os filocládios, e nós temos as cianobactérias encerradas nessa estrutura que lembra um pequeno cérebro, e por isso é chamada uma pequena cabeça, né? Por isso que é chamada de cefalódio. Então, o mundo liquenológico, é bom a gente prestar atenção, porque ele é medido em centímetros, milímetros e micrômetros. Ou seja, geralmente você vai precisar de uma boa lupa de mão para poder perceber que em alguns centímetros de casca de árvore, de rocha, você pode ter várias espécies diferentes de líquens, geralmente pertencendo a gêneros diferentes, famílias diferentes ou talvez até ordens diferentes. Ok? Então, para saber um pouco mais sobre a história da liquenologia no Brasil, eu recomendo a leitura desse livro, Lichenology in Latin America, que foi escrito em 1998, onde você encontra um capítulo sobre a história da liquenologia no Brasil. Tá? Agora eu destaco desse capítulo, já que nós estamos no Congresso Nacional de Botânica, né, o trabalho que foi iniciado pelo Márcios, chamado de Flora Brasiliensis. E nesse trabalho, o volume 1, parte 1, é justamente o volume que trata dos líquens, que foram trabalhados pelo Franz Eschweiler. Isso em 1833. Então, nessa época, os anos 1800, foi uma época de muitos naturalistas viajantes. E um dos locais mais estudados foi a região do Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Nessa região, um finlandês chamado Edward Vainio fez sua tese de doutorado, onde ele buscou uma classificação natural e um estudo morfológico bem aprofundado sobre os líquens do Brasil. E pelo alcance desse trabalho, Vainio é considerado o pai da liquenologia brasileira. Mas mais importante para a região centro-oeste, que é o foco da nossa discussão, nós vamos ter os trabalhos do Malme, que também coletou no final dos anos 1800, depois começo de 1900, e fez monografias importantíssimas sobre, como por exemplo, sobre o gênero Pyxine, né, sobre as ramalinas e diversos outros grupos. E com essas monografias ele conseguiu descobrir muitas espécies novas, muitos gêneros novos, e levantar um material fundamental para que estudos posteriores pudessem ser realizados. Após isso, teve um trabalho que eu chamo muita atenção, que é a primeira obra didática sobre líquens, escrita por Rambo, em 1931. E eu espero que os jovens estejam vendo essa palestra. Eu gostaria de destacar esse parágrafo aqui, onde ele fala, né, que o Rambo fala que a sua intenção é mostrar à mocidade estudiosa o quanto de interessante
de belo e de misterioso se esconde no mundo microscópico dos líquens. Então, é um trabalho com muitas ilustrações, com dicas de coleta e estudo de líquens, realmente é bem interessante. Depois nós temos dois trabalhos do liquenólogo uruguaio Héctor Osório, um sobre algumas adições à flora brasileira, a flora liquenológica, ou liquenobiota brasileira, melhor dizendo, de 1972, e outro especial sobre os líquens de Ponta Porã, que estão na divisa entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai. Ainda na década de 1990, tem um trabalho da professora Mariana Fly, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, falando sobre os líquens de Piraputanga, que ficam no município de Aquidauana, aqui no Mato Grosso do Sul. E depois nós temos diversos trabalhos, diversas coletas feitas por dois liquenólogos. O liquenólogo alemão, Klaus Kalb, que orientou o liquenólogo brasileiro Marcelo Marcelli, justamente famoso e que contribuiu muito para a formação de diversos liquenólogos em nosso país. Em 1987, começam os trabalhos da professora Nelly Honda, com principalmente a quimiotaxonomia e os estudos de avaliação da atividade biológica dos compostos feitos pelos líquens, né, os compostos químicos fabricados pelos líquens. Então, com a sua tese de doutorado, ela começa a inaugurar um novo período na liquenologia do Centro-Oeste brasileiro, e não apenas isso, ela contribuiu muito fazendo o segundo evento do Grupo Brasileiro de Liquenólogos. Então, trouxe praticamente todas as grandes autoridades da época, em 1998, aqui para o Mato Grosso do Sul, um evento que a professora Luciana Canese e eu pudemos participar, e que nos chamou muita atenção, assim, já para vislumbrar o nosso futuro dentro da liquenologia, né? Nele a gente conheceu o nosso futuro orientador de mestrado e doutorado, que foi o professor Marcelo Marcelli. Uma vez que a gente terminou o mestrado, doutorado no Instituto de Botânica, a Luciana e eu viemos morar no Mato Grosso do Sul para fazer o pós-doutorado. E com isso a gente procurou continuar a tradição de fazer eventos aqui no estado, trazer especialistas, fomentar parcerias, né? Gente de outros locais do Brasil, como a professora Marcela, ou inclusive de outros países, como o professor Robert Lucken, da Alemanha. Em 2018, a gente repetiu esse evento, né, trazendo novamente muita gente do Brasil inteiro, e inclusive o professor André Aprut, da Holanda, que depois veio fazer parte do quadro de professores aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Certo? Agora, eu não vou entrar muito em detalhes, porque o nosso tempo não é longo, e eu realmente recomendo que vocês procurem na internet, aqui está o link, os vídeos sobre o primeiro simpósio brasileiro de liquenologia, que foi coordenado pela professora Luciana Canês, e que, assim, ele dá um quadro muito atual, muito bem delineado sobre como é o estado da arte da liquenologia no Brasil. Então, vocês verão, por exemplo, uma palestra sobre como está a liquenologia brasileira e sobre o Grupo Brasileiro de Liquenólogos, uma palestra sobre a utilidade dos líquens, palestra sobre ecologia funcional, sobre modelagem de nicho, sobre o papel das ferramentas moleculares na descoberta de novas espécies, sobre os estudos moleculares das espécies brasileiras, com ênfase nos basidiolíquens, sobre biomas específicos do Brasil, então sobre a Amazônia e Caatinga, sobre as matas nebulares do sul do país, sobre a região tocantina, né, o norte do estado de Tocantins e o sul do Maranhão, e ainda sobre a diversidade de líquens no Rio Grande do Sul. Voltando para o Centro-Oeste, uma das palestras também que eu recomendo é sobre o chaco brasileiro. Ele é um bioma importantíssimo e pouco conhecido aqui no nosso país. Esse trabalho foi feito por meu colaborador e meu antigo aluno, Jean Marc, e ele começou a colocar no mapa uma série de conhecimentos sobre essa região do Mato Grosso do Sul, que normalmente é
pouco conhecida, não só em termos liquenológicos, mas também em termos botânicos. Tá? Esse aqui é o Jean. Então, eu tive o privilégio de trabalhar com ele, né, orientado durante o mestrado, a gente continua trabalhando junto agora. E esse aqui é um outro aluno de mestrado, o Thiago Barbosa, que apresentou um estudo sobre as caliciáceas folhosas no Mato Grosso do Sul. Então, agora nós estamos num estágio onde, através das diversas coletas que a gente tem feito no estado, a gente consegue começar a produzir estudos mais aprofundados e saber que espécies que crescem na nossa região. Tá? E vou destacar aqui também que, em 2010, quando viemos para cá, a gente foi recepcionado pela professora Aline Lorenz. A professora Aline, ela coordena um laboratório aqui na UFMS, que é o LEBIO, o Laboratório de Ecologia e Biologia Evolutiva. E neste laboratório já foram desenvolvidas diversas dissertações e algumas teses envolvendo líquens, como, por exemplo, Punctelia, esferóforos, líquens da Antártica, né? Esferóforos é um deles, mas também Telosquistácea e líquens do sul do Brasil, entre outros. Tá? Quem quiser saber mais, eu recomendo assistir a palestra da professora Aline no Simblic. Então, além dessas parcerias nacionais, a gente fez algumas parcerias internacionais. Um projeto voltado à Encyclopedia of Life foi iniciado em 2010, e nesse projeto a gente começou a divulgar os líquens que ocorrem aqui no estado. Então, colocando na página da web, né, imagens em alta definição, imagens em que você pode dar zoom e consegue ver os detalhes fundamentais, ou, inclusive, você baixa a imagem e mantém no seu computador quando você quiser confirmar a identificação de determinado líquen. Tá? Existe também esse Pictures of Tropical Lichens, com o qual a gente colaborou com imagens das espécies sul-mato-grossenses. E, recentemente, em 2019, com a vinda do professor André Apro, da Holanda, a gente está dando um novo gás ao conhecimento liquenológico aqui do estado, com a publicação já de diversos artigos, e alguns voltados não só ao Mato Grosso do Sul, mas a outras partes do Brasil também. Tá? Então, como resultados preliminares, a gente está inaugurando aqui no estado novas linhas, né, de pesquisa, estamos divulgando o que sabemos sobre líquens e também estamos formando novos recursos humanos. As nossas perspectivas são estender esse trabalho para outros estados da região centro-oeste, publicar aquilo que já conseguimos e contribuir para a formação de mais recursos humanos. Inclusive, temos também o sonho de fazer um livro sobre líquens do Brasil. E esse livro, Líquens do Brasil, vai ter que ficar para uma outra palestra, porque o meu tempo já encerrou. Mas eu passo apenas algumas fotos aqui do que a gente pretende e destaco que a gente precisa de mais líquens e mais liquenólogos para a gente continuar tocando esse trabalho. Tá? E quando eu falo isso, eu falo de você que está assistindo. Muito obrigado e estou aberto a questões.